Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pessoalmente ou pela internet, não estava prevista na minha manifestação, mas vou pegar rapidamente um gancho na fala do vereador Fernando Malon. Sobre isso, eu não vou nem arriscar de novo falar o serviço de porco em alemão, porque eu não sei, mas ultimamente eu acredito que a Câmara de Vereadores vem sendo, e eu vou falar isso depois, nós temos um bom relacionamento todos os 10 aqui, com algumas discussões um pouco mais acaloradas, mas a gente sempre se respeitou muito aqui, e eu vejo, me preocupa que isso ultimamente não vem sendo... Eu vou falar no português bem claro, eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas eu não sou hipócrita. Eu acho que, ultimamente, o que há muito na Câmara é hipocrisia. De uma forma geral. Não estou lhe acusando, estou falando de uma forma geral, e isso é tema do meu último... Não é porque o senhor ficou olhando... Não. É de forma geral, o senhor vai entender por que na minha última manifestação. Mas a impressão que dá, e eu queria que fosse assim, juro que eu queria, é que todas as obras que são feitas ultimamente aqui são uma maravilha. E a da gestão anterior talvez não tanto, e da anterior uma outra maravilha e tudo mais. E aí, mas o Godoy falou, eu falei de forma geral, isso não pode mais continuar. E eu cito o vereador Fernando Malon, talvez por tantas obras asfaltadas na sua gestão, o senhor tenha esquecido de uma, por exemplo, a Carlos Manuel Lins Maia, no Rio Vermelho. Lá nós tivemos problema na base, quem acionou a empresa para refazer foi a prefeitura, na gestão Magno Boma, através de mim, que era procurador também. O senhor não ficou sabendo, o Lula também não sabia de um monte de coisa que fizeram na gestão dele, e a gente sabe hoje. Eu só estou lhe dizendo o seguinte, fica tudo muito fácil dizer, assim, sabe? Isso, eu tenho certeza, vereador Fernando Malon, não foi sua culpa, não foi do ex-prefeito Magno Boma, e talvez não seja do Fernando Turek. Mas ali, o que houve na Carlos Manuel Lins Maia foi o mesmo problema, provavelmente não exatamente, mas problema na base. E o que fez a Procuradoria Jurídica, após sinalizado, já lhe concedo a parte, pela Secretaria de Obras, foi notificar a Mendes que foi lá e refez a obra. Foi a empresa que fez, que seja qualquer uma, mas nem tudo, já que nós homenageamos as margaridas hoje, nem tudo são flores. Tem obra ruim, tem obra boa, mas só vamos mais devagar, porque daí todo mundo aqui é santo. Não dá. Então, teve problema, mas foi corrigido. E aí é o que a gente vem cobrando. E a atual administração, salvo o melhor juízo, está sendo processada também por isso, por ter deixado de cobrar e tentar fazer com recurso próprio. Vereador, o senhor quer... Só pegando o gancho, vereador, também gostaria de dar uma parte, referente a como o vereador Fernando Malon mesmo colocou, não acredito que a prefeitura acionou juridicamente a empresa que teria que fazer o conserto lá. Foi, de certo, feito um acionamento extrajudicial, que não teria que ser uma coisa nesse sentido. E também lembrando que essas obras que o vereador Fernando Malon mencionou, a Francisco Zete, que teve vários problemas, sim, que hoje estão lá os remendos, mas da mesma forma foi acionada a empresa para fazer a reconstituição. Da mesma forma que deu muito problema, que até hoje dá problema, a Stanislau Furman, que foi feito um calçamento com uma pedra de má qualidade, e lá a gente acionou também a empresa para fazer a reconstituição, não conseguiu fazer o serviço que deveria, mas foi acionada e ela consertou várias vezes. É só perguntar para qualquer um dos moradores, que eles são testemunhas, de quantas vezes foi consertada a Stanislau Furman, que foi executada na época do então prefeito Fernando Malon. E devo falar de hoje também. Eu já estou cansado de falar. Eu falei tanto da Rua Belém, que está virado numa coxa de atalho. Quem quiser ir comigo amanhã, qualquer um dos vereadores, eu mostro cada ponto que está comprometido, deu problema, foi feito um monte de conserto, continua estourando e ninguém aciona nada. A Matias Nócio, que também foi falado, o nosso presidente levantou a questão da qualidade do material na época, ou então o vereador que tinha assumido por um período, Marco Redlich, apresentou os problemas que estavam acontecendo naquela rua aqui também. Só que isso às vezes fica esquecido. E hoje, se for hoje lá, eu mostro para vocês os problemas que já tem na Matias Nócio. Então, esse tipo de problema é uma coisa complicada, uma coisa não justifica a outra, mas é importante a gente estar corrigindo e acionando também enquanto tem o período hábil, para poder fazer essa cobrança. Mas seria isso, presidente. Obrigado. Vereador. O vereador Fernando, o senhor quer uma parte sobre esse assunto, supõe, então? Nesse caso lá da Estrada Dona Francisca, inclusive os engenheiros da prefeitura, que eram os engenheiros da prefeitura na época, do prefeito Magno Boma, alertaram, eles confirmam que alertaram a administração que não deveria ser feita a obra nos moldes como foi. Por exemplo, nessas questões que os senhores estão colocando de defeitos que existiram e tal, esses defeitos ocorrem e são chamados. O vereador Pouco estava me lembrando que na casa do Rickel, em 2013, já tinha buracos, e foi feito em 2012, e lá acionaram a empresa para fazer a recuperação.
Mas na Dona Francisca, lá o que houve foi um total desrespeito às orientações técnicas dos engenheiros da prefeitura. Eles mesmos disseram que não devia ser feito como foi. Não deram bola, fizeram aquilo. É só essa questão que eu tinha esquecido de colocar, e agradeço a parte de Vossa Excelência, porque lá não foi uma questão de a empresa cometeu um erro e então acionou-se a empresa. Não. Lá foi um descaso, porque foi alertado que aquilo não ia adiantar. Como de fato não adiantou, a obra não estava nem pronta e já estava com buraco. Foi só essa questão, porque lá houve uma situação deliberada de fazer um asfalto de má qualidade. Obrigado, vereador Godoy. Obrigado, vereador. Pois não. Obrigado, vereador. Na verdade, vamos falar das duas ruas em discussão aqui, a Carlos Ríquel e a Dona Francisca. A Carlos Ríquel foi uma obra onde a empreiteira fez a obra por completo, desde a base até a capa, onde ela se responsabiliza com a garantia, no caso, por 5 anos, e, inclusive, na época, a gente cobrou da empreiteira, e eles vieram e fizeram os consertos necessários. A questão da Dona Francisca é diferente. Até, não sei se o vereador Márcio Deve, que ele recorda do contrato, mas como é uma obra, onde a prefeitura faz a base e a empreiteira faz a capa, normalmente a empreiteira não se responsabiliza, a não ser que se comprove que o problema é no material aplicado na questão da capa. E na época, então, a gente até começou a fazer uma recuperação, até porque necessária, e houve essa ação aí movida pelo advogado novo, aqui outro não me recordo o nome, e hoje essa decisão a qual o vereador Godoy se referiu na semana passada, ela determina que a prefeitura faça um projeto e cobre a manutenção ou o conserto da empreiteira. Mas isso vai ser uma demanda aí de muitos anos, até porque a empreiteira ela não vai, ela vai brigar na justiça e ela vai acabar ganhando, por essas questões, né, que ela não fez a base. Seria isso. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Nivaldo. Na verdade, eu nem queria levantar essa polêmica toda em questão disso. O que eu quis naquela oportunidade, basta ver o vídeo ou o áudio, ou mesmo a ata da minha última manifestação, foi dizer que isso tem que mudar de uma forma ou de outra, erros vão acontecer, problemas vão acontecer. E aí acho que, eu não sei, foi o vereador Green que fez um sinal, e eu li na última sessão, de que essa casa de vereadores é prova de que existe uma obra mal construída. Ou não precisaríamos estar trocando o telhado com... Eu não vou precisar quantos anos essa Câmara tem, 10 anos, vereador, e já precisa trocar mais de 1 ano, eu sei disso. Essa Câmara é prova disso. Então não é o Fernando Malon, o Magno Bauman, ou o Fernando Turi, ou o Silvio Dreve, como queiram. É que muitas vezes, quando eu falei de hipocrisia, é assim, dizer, o Godoy vê a bola quicando e sai chutando. Aí eu ergo uma aqui também sai dando bicuda. Então, vamos jogar o jogo junto, né? E para falar em jogo, eu só vou mencionar, é um assunto cansativo, mas até todos hão de convir que faz tempo que eu não toco nele. Hoje, dia 12, daqui a exatos 30 dias, teremos a última sessão ordinária dessa Câmara de Vereadores, e se o prefeito não enviar o projeto do ônibus universitário nesses 30 dias, vereador Tirso, não pode mais ser enviado. Nós só temos mais 30 dias para que o prefeito envie o projeto. Isso porque ano que vem é ano eleitoral e a legislação não permite que sejam criados novos projetos dessa natureza em ano eleitoral por questões políticas e politiqueiras. Então, por isso é vedado. Então, nós temos apenas mais 30 dias. Nós já estamos entrando no 3º ano, isso todos sabem, foi uma promessa do prefeito, todos sabem que houve devolução de recursos para esse fim, todos sabem que a Câmara de Vereadores, em conjunto com a Prefeitura, elaborou um pré-projeto de lei, todos sabem que o prefeito já prometeu e todos sabem que o prefeito ainda não cumpriu. Hoje, como era um dia emblemático, a gente se mobilizou de uma forma bastante eficiente, eu diria, eficaz, mas eficaz mesmo só se o prefeito acatar, porque senão não adianta de muita coisa. Mas a pressão, eu acho que acredito que vale a pena. Hoje, cerca de 93 estudantes, vereadores, políticos, quem acredita no projeto, postaram quase que simultaneamente as suas imagens segurando as placas pelo ônibus universitário nas redes sociais.
É muita gente mesmo. Para mobilizar isso, a gente sabe que não é fácil. E aí a gente também conseguiu, evidentemente, o apoio de vários vereadores aqui. Eu não consegui com alguns, mas eu ainda vou atrás. E destaco aqui o vereador Edi, que eu não consegui, mas eu vou atrás. Vou atrás do vereador Fernando Malon, que fez o projeto. Vereador Fernando Malon, o senhor já disse publicamente, é a favor da ideia que sensibilize o prefeito para que envie esse projeto para a Câmara de Vereadores. Devido aos apartes, o senhor me concede mais um minuto, presidente? Pode concluir, senhor. Vereador Fernando Malon, eu lhe rogo que converse com o prefeito. Eu sei a dificuldade, eu entendo todo o contexto, não muito, mas entendo, mas que palavra tem que ser cumprida, a hombridade, o tal do fio do bigode tem que ser cumprido. Já são 3 anos de promessa e só temos mais 30 dias para serem cumpridas. E, por fim, mas não menos importante, acredito até que seja o mais importante, é o seguinte: falei a palavra hipocrisia aqui 3 ou 4 vezes e pediram para eu dar uma segurada, mas realmente eu não consigo porque não é meu perfil e eu acredito que alguma coisa tem que ser dita. Não dá, simplesmente não dá para vir para uma Câmara de Vereadores, onde nós representamos toda uma população, porque nós somos representantes de 80 mil habitantes, ver que a coisa não está andando bem e simplesmente a gente fazer de conta que não está acontecendo nada. Hoje você abre o jornal, você lê um site de notícias, vai numa roda de bate-papo e estão dizendo que nós estamos em pé de guerra aqui dentro. Estão acusando, ou deturpando, ou insinuando, ou dizendo claramente que há uma série de fatos de alterações de documentos públicos, há uma série de acusações de que a Câmara de Vereadores fraudou documentos. E eu acho, no mínimo, perigoso que a gente simplesmente se cale e deixe que a boca pequena deixe esses fatos correrem. É fato que existe uma ação judicial tramitando no Poder Judiciário, promovida pelos vereadores Nivaldo Bogo, Fernando Malon e Ricardo Malinowski, completamente dentro de todos os direitos, evidentemente. É fato que ela tenta judicialmente rever aquela votação daqueles vetos que foram em relação às leis de diretrizes orçamentárias. E é fato que existe um entendimento de uma parte e outro de outra parte, que, inclusive, muita parte desses entendimentos já foram debatidos aqui em plenário. O que eu acho que está ficando complicado, e isso qualquer um dos senhores e das senhoras que nos assistem pessoalmente ou pela internet podem ver o que eu estou falando, é acessando o site do tribunal e colocando pelo nome da parte, ou dos 3 vereadores, ou da Câmara de Vereadores, ou do presidente que aqui nos representa, evidentemente, é o nível que a coisa está chegando. Qualquer um que leia ali dentro o que está acontecendo, dentro do processo, e a minha visão é essa, e eu vou pedir de novo, quem quiser que leia, é uma animosidade sem precedentes nessa legislatura. Palavras como artimanhas, fraude, dali para baixo. E isso tudo está fazendo com que, na minha modesta opinião, o clima aqui dentro parece que está tudo muito bem, mas não está. Porque a gente tem que jogar um pouco mais aberto, porque lá na rua estão perguntando: ô Godoy, o que vocês estão fazendo lá na Câmara que vocês estão fraudando documento? Me perguntaram hoje várias vezes. E eu não fraudei nada, não sou acusado de nada, estou falando por mim, mas eu só acho que a coisa tem que ser um pouco mais leve. Vamos para o embate, vamos para a discussão, vamos. Mas vamos jogar dentro do nível que nós sempre jogamos. E eu digo isso porque eu peguei o processo e fui ler. Porque a grande questão aqui, no pedido liminar que foi negado judicialmente, a liminar, mas o Godoy falou, depois no mérito pode ser outro resultado. Não sei, não estou acompanhando o nível jurídico da coisa, mas é a forma leviana que isso está sendo lidado. Eu digo porque no dia 4 de novembro de 2015, saiu uma nota na Gazeta, uma matéria dizendo, esperando comunicação, dizendo o quê? Que o prefeito queria discutir judicialmente aquelas coisas todas, e ele não está discutindo nada, estão os vereadores, sim, discutindo judicialmente, e aí diz o seguinte: até ontem, 3 de novembro, o presidente do Legislativo não havia recebido a comunicação por parte do prefeito, avisando que o projeto da LDO não havia sido sancionado. Então vai o prefeito para a imprensa e diz, olha, não diz literalmente, mas não envia para o presidente, que nos representa, que é o legítimo representante dessa casa, democraticamente, e o prefeito diz, olha, eu não comuniquei, o presidente não recebeu nada. E isso no dia 3 de novembro. Enquanto no dia 27 de outubro, 5 ou 6 dias antes, o prefeito emite uma declaração dizendo que declara para os devidos fins que deixou de promulgar a lei da LDO,
haja vista a impossibilidade de fazê-lo por não ter sido remetido, pelas questões que entende que não deveria ter sido. Agora, que é isso aí? Um poder é harmônico e independente do outro. Ponto. Agora, vai para o jornal dizendo que ainda não sabe, que não sei o que lá, enquanto 6 dias antes já está aqui, já está no processo. Gente, vamos nos respeitar um pouco mais. Vamos respeitar essas pessoas que estão sentadas aí, as que estão em casa, que nem fazem ideia que hoje está tendo sessão. Vamos respeitar a inteligência, porque é o seguinte, dizer que não sabe 6 dias depois, 6 dias antes já ter colocado dentro do processo, para os vereadores de situação, uma declaração com papel timbrado da prefeitura. Alguns podem dizer, olha, desculpa, o Godoy falou 2 horas, eu não entendi nada. Mas é porque é difícil de entender mesmo. É esse tipo de atitude leviana, suja e baixa, que faz com que a política tenha essa credibilidade, ou a falta dela, porque são esse tipo de manobra que não dá. E aí parece que está tudo bem, porque a gente vem aqui falar da Margarida, vem aqui falar não sei do que lá, não está tudo bem. Eu não admito, com todos os meus defeitos, ser acusado de ter feito qualquer coisa com documento público, e isso não consta em petição alguma, mas isso a boca pequena já está falando por falta de esclarecimento. Eu nunca fraudei nada, eu nunca fiz parte de nenhum, porque está dizendo a oposição é acusada. A oposição não é acusada de nada. Pelo menos não eu. Obrigado pelo tempo excedente, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Pete, Vossa Excelência, vereador, segundo o secretário dessa Casa de Leis, tem tempo de até 10 minutos.